Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nossa formação do Construindo Saberes e Práticas Inclusivas. Essa formação já tem alguns anos, né, dentro do nosso departamento, e nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento, né, com vocês. A gente aprende também quando a gente faz esses cursos, porque a gente troca muito conhecimento, né, e claro que ao longo desses anos vocês têm sido muito beneficiados, né, por todo esse conhecimento que a gente traz aqui, né? Ninguém é detentor do conhecimento, mas a gente sempre aprende alguma coisa nova quando a gente escuta os nossos colegas, né? Então, eu sou a Ione e estou aqui com a Lúcia, Isso. né? Nós vamos conversar com vocês um pouquinho aí ao longo de 3 módulos, né? Que nós vamos fazer esse curso. E o nosso tema principal é os desafios cognitivos na sala de aula, compreendendo os transtornos funcionais específicos no ensino regular, né? A gente tem visto aí uma mudança de paradigma e assim um aumento bastante grande, né, das crianças que têm algum tipo de transtorno e que estão chegando para a gente na sala de aula. A gente tem que estar preparado, né, para receber essas crianças aí. Então, eu sou a Lúcia Cristina, a minha primeira formação é em Direito, eu era advogada, eu decidi fazer uma mudança radical na vida, buscar construir a minha formação, uma formação de vocação mesmo. Aí eu fiz pedagogia, depois na sequência eu ampliei os estudos fazendo o mestrado em psicanálise e educação, ambos pela Federal, aqui do Paraná. E tenho alguns cursos de pós-graduação, os cursos oferecidos aqui pela secretaria e as pós-graduações que a gente faz ao longo, né, da nossa trajetória em educação especial e inclusiva. E atualmente eu estou atuando como professora da sala de recursos lá na Escola Teresa, e eu estou aqui no município desde 2012. Então, no início, eu comecei como professora de ensino regular, e agora, na sequência, depois dessas formações, a gente assumiu então a sala de recursos, né? Então, a nossa trajetória tem bastante teoria associada a bastante prática, alguma experiência, e a gente está percebendo muito de perto essa mudança de paradigma, como a Ione falou. Por isso, a gente está aqui estudando, pesquisando, para trazer um conteúdo que seja próximo à realidade de vocês. Isso aí. Eu também sou pedagoga de formação, tenho algumas especializações na área de educação especial, inclusive. Eu atualmente estou aqui na Secretaria de Educação, no Departamento de Apoio e Inclusão, né? E sou servidora de Pinhais desde 2009. Também já passei pelo cargo de professora, de pedagoga escolar, né? Que sempre traz assim uma carga, uma bagagem bem importante para a gente, né? Então, ainda estou dentro das salas de aula por aí, visitando, vendo as crianças, né? Então, estou bem dentro da realidade de sala de aula, sei que não tem sido fácil, né? As professoras têm tido que buscar bastante conhecimento, né? Muitas Porque demandas agora também, isso. né? E a gente nunca para de estudar, na Uhum. verdade, né? Quem é professor, escolheu essa profissão, geralmente gosta de estudar e percebe a necessidade de estar sempre atualizado, né? Então, a gente tem uma legislação, né, que vai reger a, a educação especial, na verdade, no Brasil todo, né, mas aqui no município também não é diferente. A gente segue uma legislação. Então, a gente tem o Decreto Federal, número 7.611, que é de 2011, que vai fazer essa normatização, né, do funcionamento, e também a Resolução número 4 de 2009, né, que é do Ministério de Educação, e que fala sobre o AEE de forma complementar ou suplementar, né, no ensino regular. Nós temos daí a normativa interna do município, que é a normativa 03 de 2012, que foi pensada dentro da legislação maior, né, geral do nosso país em relação ao funcionamento da educação especial. A nossa normativa nós vamos deixar lá no material de apoio para vocês. Dentro da Classroom vai ter lá a normativa 03 para vocês darem uma olhada, né? Como que Pinhais entendeu essa legislação e tem colocado em prática. A gente vai fazer uma contextualização histórica dos transtornos funcionais, tá? Então, eles têm uma história bastante complexa, né? E é bem interessante como isso aconteceu, porque ela, como todas as outras demais descobertas, digamos, humanas, foi dessa maneira também, foi gradual, né? Então, a princípio, os transtornos não conseguiam ser explicados porque eles tinham algumas alterações de comportamento,
né, ou de funcionamento intelectual, né, porque quando a gente fala em transtorno, a gente está falando numa amplitude muito grande. A gente tem, claro, que o foco nos transtornos que são escolares, né, que a gente percebe dentro da nossa sala de aula, mas tem outros muitos, né, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, enfim. E todos esses foram sendo observados durante o tempo, né, e se percebeu que eram questões muito complexas, porque se via um sintoma que não se explicava organicamente. Então, essas doenças eram vistas como doenças, né? E que eram resultado de equilíbrio de humor, desequilíbrio de humor, ou fatores espirituais, sobrenaturais. As pessoas tinham muita crendice, né? A respeito dos transtornos, mas começou a se perceber que tinha várias pessoas que tinham sintomas parecidos, né? E não se explicava por exames ou pela medicina comum que se tinha na época, né? Então, com o avanço da medicina, da psicologia, e começaram a entender que eles também estavam envolvidos fatores psicológicos, né? Que acabavam ali se tornando obstáculos, né, para o funcionamento daquela pessoa. Então, hoje em dia, graças a Deus, eles já são vistos como condições reais, né, que causam, sim, obstáculos na vida das pessoas, mas que podem ser tratados e observados de uma maneira bem diferente do que era no passado, quando as pessoas eram, às vezes, até excluídas do meio social, enfim, né? Hoje a gente tem uma visão mais ampla dessas condições. Então, ali eu fiz uma linha, nós fizemos aqui uma linha histórica, né? Começando lá pelo século XX, que aí a gente já está mais próximo do que a gente tem hoje. Então, Freud e outros psicanalistas aprofundaram essa compreensão dos transtornos, né? Psicossomáticos e funcionais, que eles já viam dessa forma, que mesmo que a gente não pudesse observar por exames clínicos, a gente tinha que considerar que essas condições existiam, né? E começou a se aprofundar esses estudos. E começou também a se incluir na classificação das doenças, né? Como transtornos que não apresentavam causas físicas evidentes. Né? Então, se hoje a gente já tem exames de neuroimagem, coisas tão avançadas, e ainda assim a gente não explica ainda muita coisa, né? Muita coisa ainda não está esclarecida, imagine naquele tempo em que exames desse tipo nem existiam ainda, né? Já no século XXI, a compreensão foi para uma abordagem multidisciplinar. Então, passou apenas da medicina e da psicologia para outras áreas também, e isso foi um grande ganho, né? Por exemplo, fonoaudiologia e outros tipos de estudos, né? E de profissões que foram se tornando cada vez mais atuantes, né? Para que a gente pudesse compreender esses transtornos. As pesquisas atuais, elas focam mais na interação dos fatores biológicos com os psicológicos e também sociais, né? Então, eles percebem hoje uma interação de várias partes do ser humano, né? Porque nós somos não só o que se vê, né, mas o que não se vê, e a nossa interação das coisas, nossas experiências sociais e de familiares, por exemplo, né, e a forma como a gente interpreta tudo isso. E aí que entra a escola, né? Exatamente. Porque a criança já está indo muito cedo para a escola e essas relações vão sendo criadas e desenvolvidas lá desde o início com as professoras, com os pares, com a equipe toda escolar. Então, as professoras já começam a perceber, observando, né, a criança dentro daquele novo contexto e alguns sinais, às vezes, a gente observa. Claro, quando a gente está falando de criança, a gente não tem nenhuma perspectiva de fechar diagnóstico, não é disso que se trata, mas a gente já está entendendo a criancinha como um todo que está circulando por ali e que está interagindo com vários tipos de ambientes, né? Em casa, na escola, na sua vida social, com os outros familiares. Então é a partir dessa infância que a gente já começa a observar e já começa a perceber como que vai acontecer a aprendizagem dessa criança na escola, né? Isso mesmo. Então, aqui houve uma situação que foi bastante importante, né? Foi a inclusão desses transtornos funcionais no DSM. O DSM é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais,
Então, ele foi um marco importante. Quando ele foi incluído, né, dentro do DSM, ele foi considerado uma condição importante, que deveria ser considerada e que não era uma doença, né? Então, a primeira edição que introduziu uma classificação mais sistemática, que tinha um olhar maior, né, esse olhar sistêmico dessas condições, foi o DSM-3, que saiu em 1980, tá? Então, essa mudança ajudou a diferenciar o transtorno de doenças orgânicas, né? Então, ficou muito claro que uma pessoa que tem um transtorno pode não apresentar nenhuma alteração orgânica, né? E ainda assim sofrer com as condições que aquele transtorno impõe. A segunda versão do DSM, em que os transtornos estavam incluídos, foi no DSM-4, ele saiu em 1994. E teve uma ampliação e um refinamento nos critérios diagnósticos, né? Então, eles começaram a perceber que existia uma interação, e nessa época se falava em transtornos somáticos, né? Somatoformes, aliás. Somatoformes. Eles se somava condições, né, que eram psicológicas, que também eram físicas, também eram de funcionamento cerebral, mental, né, e que estavam entre si interagindo, né. Naquela época, era mais a descobrir em quais áreas que a pessoa estava sendo atingidas por esses obstáculos, né. Já foi importante, mas ainda não tinha a visão como a gente tem hoje. No DSM-5, que é o de 2013, isso se ampliou, e é a visão que a gente tem hoje a respeito desses sintomas, que eles são, sim, somáticos, né? São vários, de várias situações do dia a dia dessa pessoa, da sua forma de ver o mundo, né? Como que ela interpreta essas situações, e que tudo isso se relaciona também, não só se soma, mas como se relaciona, porque uma mesma condição pode ser diferente para cada pessoa de acordo com a sua leitura de mundo e etc. Então, a interação, né, desses sintomas todos que a pessoa apresenta trouxe essa compreensão mais ampla e mais integrada, né? Eu queria comentar, né, Ione, que tratando-se de ciência, a gente está em constante processo de pesquisa, né? Então, assim, é claro que a gente não tem finalizado ainda, né, a definição desse transtorno. Muitas coisas ainda estão sendo estudadas. A gente está no meio de um caminho, de um processo, né? E eu acredito que mais futuramente a gente vai ter melhores respostas, né? Sem dúvida. Tanto por questões de metodologia que vão avançar, tanto quanto questões assim sociais, genéticas, talvez alguma coisa a gente ainda vai continuar descobrindo, porque todas essas pessoas que têm esse transtorno, que manifestam isso na escola, elas têm a sua vida comprometida em algum grau, e isso gera algum tipo de sofrimento. E o objetivo da medicina, e a gente também tem esse objetivo aqui, é fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida e tenha uma aprendizagem tranquila, onde ela possa expressar e desenvolver os seus potenciais, né? Não tendo que ser formatada ou consertada, vamos dizer assim, dentro de um sistema educacional rígido e inflexível. Então, é importante que a gente tenha em mente que todas essas informações de diagnósticos, de manual, de medicina, elas ainda estão num processo. Nós estamos num processo de busca e de pesquisa, e a cada nova descoberta a gente vai desenvolvendo novas estratégias para conseguir lidar e melhorar a condição de vida dessas pessoas. Exatamente. E assim, é importante que a gente sempre veja o que a gente evoluiu. Então, comemorar, né, que hoje a nossa visão é mais ampla, inclusive considerando que ela não está terminada, Não. que daqui a alguns anos a gente vai ter uma visão ainda mais ampla, considerando coisas que a gente ainda não conhecia, né? Mas que vai beneficiar os nossos educandos aí dentro das salas de aula, enfim, na sua vida fora. Inclusive, é bem interessante quando a gente recebe uma criança com um diagnóstico lá pelos seus 7, 8 até 10 anos. Não é raro acontecer das famílias falarem: nossa, eu pesquisando o diagnóstico do meu filho, eu também descobri o meu, né? Então, quando essa criança
quando esse pai era uma criança, ele falou: eu tive muita dificuldade na escola, tive muita dificuldade com os meus amigos, com a minha família, e ele não sabia que ele tinha um transtorno. Então ele tem um filho que demonstra, né, algumas características muito parecidas com a dele, ele vai fazer todo um processo de investigação e ele acaba conseguindo um diagnóstico para ele também, né, que a gente fala que é o diagnóstico tardio, né? E é interessante isso, porque isso dá um norte para essas famílias, as pessoas a partir desse momento já conseguem se entender melhor, se compreender, se aceitar, se acolher, e isso é muito importante, muito positivo. E a gente está percebendo que antigamente não tínhamos essa condição, né? Isso já foi um grande passo, né, social e intelectual para todos. Então, a gente tem no município as salas de recurso para transtornos funcionais específicos, tá? E TDAH. Nesse tema que a gente vai discorrer durante o curso todo, né? A gente também tem salas de recurso multifuncional, mas o nosso objeto de estudo vai ser a sala de recursos TFE, tá? O que ela é, então? Então, ela é um serviço de apoio especializado e ele tem natureza pedagógica, e isso é bem importante a gente pensar. Então, a gente não está pensando no diagnóstico dessa criança, como que eu vou lidar com a condição médica dela, não é isso que a gente faz. Não é uma abordagem clínica, né? A gente não tem nenhuma abordagem clínica, a gente não tem nem elaboração de estratégias clínicas, não é nesse sentido. É um serviço de apoio mesmo, para que a criança consiga se desenvolver bem mais e melhor, mais completamente lá no ensino regular. Então, a gente tem o foco de natureza de conteúdos pedagógicos para essa criança. Exatamente, isso. Então, é o nosso próximo ponto ali, que é o objetivo de trabalho, né? Então, o nosso objetivo é o desenvolvimento educacional dessa criança, eliminar o maior número de barreiras quanto for possível, e aquelas que não forem possíveis de ser eliminadas, nós vamos dar para essa criança estratégias, né, para que ela funcione de uma maneira que ela consiga ultrapassar esses obstáculos, né? O público atendido são educandos com TDAH, distúrbios de aprendizagem como dislexia, descalculia, disgrafia, né? E também alguns outros que são mistos, que são os transtornos das habilidades escolares, né? Que às vezes a criança mistura várias situações dentro de uma mesma condição, que aí é considerado como transtornos mistos. A gente recebe também, às vezes, laudos com esse diagnóstico, né? A organização da sala é de atendimento individual ou em grupo, aí depende da especificidade de cada criança. Então, tem crianças que funcionam bem em grupo e rendem bastante, tem outras que precisam de um tempo mais individual, né? A gente tem assim, quando nós temos alguma criança que tem uma característica comportamental bem forte, num nível de reatividade ou hiperatividade bem acentuado, e isso está causando problema para ela no grande grupo lá no ensino regular, às vezes a gente começa os atendimentos na sala de recursos de modo individualizado, para que a gente possa desenvolver nessa criança condições e trabalhar várias dimensões, socioafetivo, comportamental, vários pontos de elevação de tensão que essa criança manifesta, para que a gente possa inseri-la depois gradativamente num grupo um pouco maior, de 4 a 6 crianças, para que ela consiga, então, fazer uma transposição de uma maneira já sustentada com as aprendizagens dela na sala de recursos para a sala de ensino regular. Então, dependendo do perfil da criança, a professora tem autonomia para organizar os grupos conforme o perfil, de acordo com a quantidade de crianças que podem funcionar melhor. A gente pode escolher de 2 a 4 vezes na semana, ou até uma vez. A gente pode mudar as crianças de grupo, porque as crianças vão mudando, elas vão evoluindo, e às vezes o perfil inicial já vai se alterando. E esses atendimentos, tanto em grupo quanto individual, eles podem durar até 1h40, 1h45 na semana, para a criança não cansar demais também, né, Ione? Porque a criança tem outras atividades e recomenda-se que ela tenha, né? Atividades físicas, às vezes alguma outra tipo de terapia, fonoaudióloga, uma psicóloga ou até uma psicopedagoga. A gente tem que fazer
com que a rotina dessa criança seja uma rotina que ela consiga levar, que ela não se canse, que ela não se esgote e que seja uma rotina que faça sentido para essa criança e para a família. Então, assim, a proposta inicial é nessa formatação de atendimento em grupo, mas a gente tem autonomia para poder escolher o que é melhor para aquela criança naquele momento. Nós vamos entrar agora na questão do artigo que eu já comentei com vocês, que a gente colocou lá nos materiais de apoio, né? E que eu acho que vai dar o tom do que a gente espera falar, né, em todo o curso. Vocês vão perceber que é a nossa forma de ver a questão do atendimento do aluno que tem algum diagnóstico, né? Porque a gente não está de olho no diagnóstico. Isso, é interessante você falar porque, assim, é muito importante que a medicina tenha avançado nesse aspecto, né? Mas existe também uma insistência e talvez até uma sobreposição de saberes, né, em relação aos saberes médicos para com os saberes pedagógicos, né? Então a gente está observando na atualidade muitos diagnósticos precipitados, né? Às vezes imprecisos por conta da pequena faixa etária, às vezes criança com 2, 3 anos já com diagnóstico fechado, a gente sabe que isso é muito complexo, e um avanço da medicina com uma medicalização dentro do espaço escolar, né? Interferindo nos processos pedagógicos, interferindo na concepção de educação e focando na criança como o problema, né, a ser resolvido. Então, é na criança que vai estar a solução, e não no ambiente, na estrutura, no sistema educacional, nas relações parentais. Então, a nossa questão aqui hoje é tentar desenvolver, a partir das nossas falas, uma ampliação de um olhar para além do diagnóstico médico, para além da medicalização, para além desse transtorno que fica focado apenas na criança de maneira biológica e fisiológica, né? Então a gente tenta fazer com que as nossas relações pedagógicas, familiares, subjetivas sejam aprimoradas, sejam humanizadas, para que nós tenhamos um melhor rendimento dessa criança, independente da medicalização receitada, independente desse diagnóstico, porque hoje nós observamos uma proliferação muito grande de laudos, né? E aí os processos de inclusão acabam ficando complicados, a família às vezes nega, ou então às vezes super protege, às vezes deposita toda a responsabilidade do desenvolvimento daquela criança na escola, se eximindo de atuar. Então está muito confusa a atribuição de responsabilidades e dos papéis, né? Então o nosso olhar hoje é nesse sentido, né, de entender como que a criança está inserida no ambiente e como que a gente, enquanto educadores, enquanto gestão educacional, enquanto departamento de inclusão, podemos colaborar com tudo isso. Então, o artigo que nós vamos discutir aqui está lá no material de apoio, como a gente já disse. É muito importante que ele seja lido integralmente, é um artigo bastante relevante, né, para o trabalho educacional, porque o nosso foco é pedagógico, né? Então, o nome do artigo é A Medicalização da Educação, Implicações para a Construção do Sujeito Aprendiz, ou seja, qual é o impacto do que nós temos feito dentro da escola, em sala de aula, na trajetória de vida dessa criança, desse adolescente que a gente está trabalhando, né? Esse artigo traz um estudo de caso, né, longitudinal, né, onde uma criança é observada desde pequenininha, né, e aí ao longo dos anos ela vai desenvolvendo e vai manifestando outros tipos de comportamento, conforme então a mudança de estrutura, de ambiente, dos processos educacionais que ela vai receber. Isso. Ele inicia falando sobre duas vertentes, né, dentro da medicina, e como que cada uma delas considera, né, esses aspectos. E eu acho que sim, é relevante, porque é como um lugar de fala que elas estabelecem ali, né, a partir daquele comportamento, digamos, médico, né, dos profissionais da medicina que trabalham diagnosticando, né, esses transtornos.
Então, elas partem daquela visão, né, da medicina, e a partir dali elas vão falar de uma criança que passou por uma avaliação, recebeu um determinado diagnóstico, ainda numa infância pequena, né, educação infantil ainda, quando começou a apresentar algumas questões, e aí o caminhar dessa criança, né, que vai ser bem importante aqui para a gente falar. Então, eles têm até uma construção social do TDAH, né, da entrada na escola até o diagnóstico médico. Então, essa primeira parte do artigo fala muito dessa construção, né, especificamente na vida dessa menina, que eles chamam de Suzy. Então, eles trazem a princípio que a menina começou a dar questões na escola, a mãe era pedagoga, né, e começou a ser chamada, que ela tinha dificuldade de interação com os demais, que ela era muito agitada, que ela não respeitava o próprio tempo de falar, enfim, mais uma idade que isso ainda está em construção, né, mas como a família começou a ser chamada e a escola trazia muitas questões, eles começaram a se preocupar com isso e começaram a procurar psicólogos, primeiramente, depois médicos, né, para tentar uma avaliação dessa criança, tentar entender o que estava acontecendo com ela. Então, ela recebeu um diagnóstico de TDAH e também medicalização, e ela veio caminhando, né, dentro da escola, e ali vai se contando os históricos. Eu achei bastante interessante, porque eles trazem, assim, fotos dos cadernos dessa menina, quais eram as produções, que tipo de exercício que era proposto, trouxeram ainda os pareceres pedagógicos ao longo dos anos. As falas das professoras, as falas da família, né, como que a escola entendia o que era um comportamento adequado para uma criança pequena, né, ficar sentado o tempo todo, enfim, coisas de estrutura e de concepção de educação. Muitas vezes, apesar de a gente estar, né, num tempo histórico um pouco mais avançado, a gente ainda encontra, né, em alguns ambientes educacionais, né, uma expectativa de que a criança, para aprender, precisa estar com 5, 6 anos sentada numa carteira, lendo, escrevendo o tempo todo, 4 horas, às vezes mais, né? E a criança que reage a isso de uma maneira mais corporal, né, de uma maneira um pouco menos civilizada, porque ainda não desenvolveu vocabulário, não desenvolveu recursos para poder se expressar, para poder entender os próprios sentimentos, já logo de cara recebe um diagnóstico, né, de transtorno. Então, existem algumas bases, né, que elas são socioeducacionais, que elas acabam indicando, né, o suposto transtorno, onde às vezes a família é chamada na escola, dizendo, olha, o comportamento dessa criança. Eu tenho um amigo que ele sempre brinca, ele tem 3 crianças, uma bem recém-nascida, um de 2 aninhos e uma que tem 7. E aí, quando eles fazem alguma coisa assim, sei lá, na mesa, em algum ambiente que a gente está, ele fala assim, fulano, mas que comportamento mais infantil, parece que você tem 7 anos, mas ela tem 7 anos, né? Ou pro outro do meio. Mas olha o que você está fazendo, parece que você tem 2 anos, você tem 2 anos, né? Então é o que se espera, e é realmente isso. E às vezes a gente espera que essa criança chegue pronta na escola, né? Ela sai lá da educação infantil do CEMEI, no caso do nosso município, as crianças vão do CEMEI para o infantil 5 dentro da escola. Né? O ambiente já muda muito, as rotinas mudam muito. Se a criança ficava o dia todo na escola, pode ser que agora comece a ficar meio período apenas. Né? Eles tinham um momento de soninho, eles não têm mais. Né? Eles tinham cantinhos dentro da sala de leitura, e às vezes no infantil 5 eles não têm mais. Às vezes a gente vê carteiras e as crianças todas sentadas, né? E a gente espera que a criança se adapte imediatamente a isso algumas vezes, né? Não estou generalizando, obviamente, que a gente tem ótimos profissionais que conseguem considerar essa evolução gradativa da criança, mas não é sempre que isso acontece. E aí começa a se ver como um problema. E algumas crianças vão reagir a isso, né? Peraí, eu tinha um tempo para brincar o quanto eu queria, né? Lógico que tem toda uma rotina, né? Mas ali dentro da escola, algumas vezes eu vi, né? Eu espero que cada vez mais essa realidade esteja mudando, mas algumas vezes eu vi que a criança chegava no infantil 5 ou no primeiro ano, que também não faz tanta diferença, né? E já se esperava que ela ficasse 4 horas sentada copiando coisas do quadro e escrevendo no caderno, né?
Lá no primeiro ano, por exemplo, isso acontece, né? É muito comum você chegar, sei lá, uma carteirinha atrás da outra e toda uma maneira de trabalhar que a criança não estava acostumada, e aí quando ela começa a se, entre aspas, se rebelar, né, contra esse sistema, ela vai ser vista como desajustada. Né? E assim, ainda que a gente possa estar sendo repetitivo na nossa abordagem, a gente tem que considerar também essa situação do tempo de tela, né? Porque nós podemos pensar que hoje a grande maioria das famílias não estão se dedicando a conviver com suas crianças e a educar as crianças com relação à imposição de limites. Então, em muitos casos, a gente observa crianças muito pequenas já com celular, né, à vontade, e essa questão de formação neurológica e a velocidade de informação que o celular oferece, a condição de passividade que a criança se coloca diante de uma tela, quando isso é retirado dela e ela está no ambiente escolar, onde é o inverso desse processo, que ela tem que ser ativa, que ela tem que raciocinar, que ela tem que ter um tempo mais alongado de atenção, é natural que ela reaja de uma maneira intempestiva, de uma maneira rude, porque o cérebro não está sendo condicionado nem formado para isso, né, com as telas. E às vezes, assim, a gente pode achar esquisito, mas já acontece de médicos pediatras dizerem para as famílias, né, vamos liberar a tela a partir dos 2 anos, ou então vamos fazer um detox de tela com 3, 4 anos. Então, uma prescrição médica nesse sentido mostra muita preocupação da nossa parte enquanto educadores para poder fazer com que essa criança seja uma criança que seja protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, né? Que é um lugar de aprendizagem, de criatividade, de ludicidade, de linguagem corporal, de psicomotricidade, e a criança não está recebendo porque não está pronta neurologicamente para isso, por conta, de, às vezes, até de lesões que as telas podem provocar. Né? Exatamente. Então, assim, esse respeito ao tempo da criança, ao momento da criança, e considerar daí esse biopsicossocial, né, que a gente acabou falando ali um pouco no início, e que a gente precisa considerar hoje, antes de achar que essa criança já tem realmente alguma coisa, né, errada com ela. Né, porque acaba entrando naquela questão que a gente também já falou, culpabilizando a criança, que geralmente o problema é ela. Vamos supor, ela pode ter realmente, né? A gente sabe que esses transtornos existem, claro. E que, infelizmente, hoje em dia eles estão cada vez mais comuns, né? Mas a gente precisa dar um tempo para essa criança. Depois desse tempo de adaptação, de considerar todas essas coisas, todos esses aspectos, como que essa criança ela é estimulada em casa, ou não é, né? O quanto essa criança é vista, existe uma rotina, que a gente vai tentar fazer isso dentro da escola e às vezes a gente está fazendo isso sozinho em casa. Ou então é a primeira vez que a criança se depara com uma imposição de limites. Às vezes é a primeira vez mesmo que a criança tem que entender os espaços escolares, os tempos escolares, a hora do brincar, a hora do comer, a hora de fazer atividade, porque ela está na manifestação do seu desejo de uma maneira ampla e em casa, sozinha, com total autonomia, e a criança não tem isso na escola, né? E não é para ter mesmo, lá é um lugar de processos de desenvolvimento, né? E os limites fazem parte desse processo. E a maturação individual, cada um vai ter o seu tempo, né? A gente que trabalha em sala de aula, né? E a gente percebe, assim, às vezes uma maturação das crianças, eu achava interessante que às vezes depois das férias de julho, quando eles voltavam, né, aquele períodozinho de recesso, eles estavam diferentes. Sempre e daí tinha coisas que eu estava trabalhando e não acontecia. Daí, de repente, naquele momento acontecia. E era uma diferença de tempo tão pequena, né? Um lapso ali de duas semanas, e a gente já via mudanças no comportamento daquela criança. Então, a gente precisa aguardar um pouco também, que ele consiga perceber essa necessidade de mudança. E ele vai superando obstáculos com o passar do tempo mesmo, né? Especificamente, o caso da SUD, que é tratado nesse artigo, inicialmente, quando começou a se falar das dificuldades que a criança estava enfrentando, então a escola
começou a chamar a família, começou a conversar com essa família. Os pais estavam passando por um processo de divórcio. Então, assim, o contexto ali social, domiciliar dessa criança estava alterado, né? Ninguém se separa num ambiente de profunda calma, de compreensão. Sem assimilar todas as perdas, né? Todas as mudanças, não é. Exatamente, não é assim que as coisas acontecem. Principalmente para as crianças, né? Isso, geralmente o casal já vem num ambiente conflituoso, né? De desgaste. Isso, de desgaste, que não se encontram nas opiniões, né? Na maneira como deseja conduzir sua vida. Geralmente é assim, né? Ninguém está super bem, se relacionando super bem e de repente se separa, não é assim que a coisa acontece. E a criança, os pais às vezes acham que a criança não está percebendo. Eu já conversei com pais que falavam assim, a gente está mesmo falando em divórcio, mas as crianças não sabem. Não sabem. Lê do engano, eles sabem de tudo, eles sempre sabem. Eles sabem do que eles não ouvem, inclusive. Eles sentem no ambiente, né? E se o casal que é adulto já está lidando com isso, sente, imagina como fica para essa criança. Então, a nossa Suzy estava passando pelo divórcio dos pais. E ainda quando isso aconteceu, o pai foi morar em outra cidade. Ela via ele diariamente, ela passou a não vê-lo mais. Ele foi morar em outro estado, inclusive, né? Longe, que dificultou um pouco esse contato. Então, essa menina estava passando por todas essas questões, né? E aí começaram a vir essas queixas, que ela estava agredia colegas, né? Fisicamente, verbalmente, que ela não aceitava as ordens que recebia, as orientações das professoras, que ela era rebelde, e começou a vir esse tipo de queixa. Então, a mãe começou a procurar atendimento, né, psicológico e depois psiquiátrico também, neurologista e etc. E com o caminhar, vocês vão perceber lá dentro do texto, que é um caminhar, como a Lúcia já tinha falado, é um recorte bem extenso lá da educação infantil, até ela ir para o Fundamental 2, ela vinha ainda sendo acompanhada, né, e o artigo trata de todo esse histórico. Eles vão apresentando, então, na escola. Na verdade, quando a gente começa a ver o tipo de parecer pedagógico que saía falando sobre aquela criança, a gente já vê assim, que existia uma distorção da imagem dessa criança e que ela era vista de uma maneira depreciativa, né? O que se escrevia sobre ela era assim. Então, claro que isso transparece para a criança na escola também. Então, assim, os meus professores, as pessoas que lidam comigo, veem como alguém que não consegue se ajustar, que não é adequado. E isso transparece sim para a criança. E a criança, até inconscientemente, ela vai reproduzindo esse comportamento. Reproduzindo isso, porque é como se ela estivesse atendendo uma expectativa. Isso, se é esse lugar que vão me dar, se é dessa maneira que eu recebo atenção, se é dessa maneira que a professora olha para mim, se é dessa maneira que a escola inteira percebe que eu existo, então eu vou reproduzir esse comportamento para ter um lugar de acolhimento, né? Se não foi acolhida dentro das circunstâncias que estava vivendo em casa, a rebeldia, a resistência chama atenção e crianças fazem isso numa tentativa, né, pelo próprio egocentrismo infantil, e aí ela recebe uma atenção, uma chamada de atenção, uma bronca, um castigo, qualquer coisa parecida, ela começa a reproduzir isso. Porque a criança é um excelente leitor. Ele lê muito bem. As reações das pessoas, o clima do ambiente, eles leem tudo, mas eles são péssimos intérpretes. Eles têm essas opiniões todas, mas eles não conseguem interpretar qual é o lugar de cada coisa. Então ele pode dar uma super importância para uma coisa que não é tão importante assim, ou menosprezar uma coisa que seria importante, e ele ali, com o seu entendimento limitado, né? Porque a criança ainda está em formação, ela não tem recursos para juntar essas informações todas e tomar uma decisão do que fazer com isso, como alguns adultos conseguem. Às vezes a gente vai ter adultos que não conseguem fazer isso, né? De maneira adequada. Imagina como é para uma criança que ainda está no seu processo de desenvolvimento de leitura de mundo, né? Então, o que aconteceu com a Suzy foi isso. Então, as professoras falavam dela geralmente com críticas, né? Ela não recebia elogios. Era muito, assim, nos pareceres a gente percebe assim, que não tinha. Primeiro a gente vai falar sobre as potencialidades dessa criança, depois a gente vai falar
sobre o que já a gente não está conseguindo trabalhar e também sobre que estratégias a gente tem para alcançar isso. Então, esses pareceres demonstram que não existia esse olhar, né? Enquanto a gente vê aí, ali no primeiro ano, por exemplo, como ela está na alfabetização, ela ainda não estava reconhecendo as letras, não estava no nível que os profissionais achavam que ela deveria estar, eles colocaram exercício de repetição. Por exemplo, ela escrevia o nome dela errado. Aí o que a professora propôs? Que ela escrevesse lá 200 vezes o seu nome, né? Não sei como eu me lembro na cabeça o número, né? De vezes, mas ela tinha que repetir o nome dela, encher uma folha com o nome dela. E depois de todo esse trabalho dela, as professoras nos justificavam assim, nós já trabalhamos o nome dela tanto, 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 e ela continua escrevendo errado. Quer dizer, qual era o significado daquilo, né? Daquele exercício para ela? Era uma coisa mecânica, né? Que ela não conseguia ter sucesso, então ela via como um fracasso, eu não consegui fazer, mas será que essa era a forma correta, né, de trabalhar aquela situação de aprendizagem, né? Tem tantas ferramentas que a gente pode lançar a mão e ela não conseguia aprender a escrever, então acabou se prolongando muito a questão da alfabetização. A mãe era pedagoga e se preocupava muito e se culpava, né? E dentro daquela situação já familiar que era importante, a família se viu sem recursos de como ajudar essa criança, né? A mãe tentava ajudar algumas coisas em casa, mas assim, vendo as fotos dos cadernos, vocês podem ver que muitas desses exercícios não eram apropriados. Aí ela passou por rede pública, por rede particular, e a mãe mudou de escola e não conseguiam bons resultados. Mas teve um momento que ela se encontrou, como a mãe diz lá, com uma professora maravilhosa, né? Que olhou para essa menina e naquele ano ela se alfabetizou. Então lá fica muito claro que a mãe fala, né? E tudo tá, um escopo, né, que está ao redor dessa criança naquela situação educacional, com aquela professora maravilhosa, ela se alfabetizou, né? Então, o que essa professora maravilhosa fazia? Né? Provavelmente alguma coisa diferente do que tinha sido feito até ali. Né? Ela tinha um acolhimento, a criança tinha um vínculo com o professor, e a mãe relata que antes não tinha ocorrido, né? Que ela gostava de ir para a escola e que ela ia muito animada. Então, as coisas mudaram naquele ano. Então, foi um ano muito interessante na vida da Suzy. Quando ela evoluiu muito, se alfabetizou. Mas ela já vinha fazendo tratamento, tomando remédio há muito tempo, não mudou nada no contexto dela, social, familiar. As coisas continuaram iguais, ela continuava com acompanhamento neurológico, com medicação. O que mudou foi a professora e o método de ensino que era proposto para essa criança em sala de aula. Né? E vamos pensar, essa criança chegou lá no terceiro ano nessa situação, ela já tinha quantos anos de mais experiências educacionais? Até ressignificar tudo isso, né? Talvez essa professora tenha sido aquela pessoa que, através do relacionamento afetivo, de um vínculo de bastante qualidade, tenha feito a Suzy virar uma chavinha ali, né? No sentido de que o aprendizado estava ali, ela só não conseguia se expressar porque ela não se sentia segura nem adequada naquele ambiente, né? Aí eu chego uma professora que faz essa segurança para ela, né, que coloca para ela um ambiente de acolhimento, de segurança, aí ela se encoraja e começa a demonstrar o conhecimento, porque as crianças aprendem, né? Apesar das nossas péssimas intervenções, as crianças sempre aprendem, nem sempre elas correspondem às nossas expectativas com relação ao que a gente está propondo, mas elas estão aprendendo alguma coisa. E às vezes elas não demonstram mesmo, e às vezes sim, às vezes entram numa afetividade fluida, né? E aí a coisa acontece, começa a aparecer. E claro que isso está relacionado ao processo de maturação cognitiva, tudo isso está relacionado, a gente não está desconsiderando as coisas. Mas falando dentro desse artigo que nós estamos discutindo, houve um problema pedagógico e que se estendeu por anos e poderia ter sido resolvido antes se tivesse uma outra abordagem na vida dessa criança. Um problema pedagógico que foi deslocado para um problema médico, para uma condição. Por exemplo, vamos supor que a Suzy realmente tenha o transtorno. Será que não valeria a pena ter investido um pouco mais de tempo
numa mudança metodológica, numa mudança didática, numa ampliação de ambiente, numa mudança de estratégia para depois se confirmar realmente o transtorno e começar a medicalizar? Então, são questões que a gente coloca para vocês, porque sempre vocês vão encontrar num ambiente escolar situações muito parecidas com a da Suzy. Às vezes assim, nossa, mas essa criança comigo não faz nada. E com o professor fulano de tal faz tudo. O que você faz? Como que você consegue? Esse é o olhar que a gente está propondo agora, né? Que nem sempre a questão e a modificação está isolada na criança. A gente tem que tentar todos os métodos do ambiente, das pessoas, do relacionamento de toda uma comunidade escolar, para ver se essa criança desenvolve, para a gente conhecer qual é o caminho para essa criança desenvolver, para em último caso aí a gente começar com medicalização, né? Exatamente. Então o que a gente faz aqui não estamos demonizando os professores e nem nada disso. Nem os médicos, né? É só uma questão de equilíbrio, né, que a gente propõe. Trazer uma reflexão, porque assim, a criança vai levar essas marcas para a vida, né? A gente pode estar imprimindo coisas na vida daquele indivíduo que vai para a vida toda dela. Talvez ela tenha que resolver em terapia daqui a alguns anos, né? E que a gente poderia ter evitado aqui no começo. Então, a gente não está desconsiderando a existência dos transtornos, eles existem, a gente trabalha com isso todo dia, a gente vê, a gente está pensando em metodologias, em formas, né, de ajudar a criança a enfrentar e ultrapassar esses obstáculos, né? A gente não está desconsiderando todas essas coisas, mas a gente quer ter um olhar mais acolhedor para essas questões, né? Que não seja tão clínico, tão medicamentoso, né, tão dentro da medicina, porque essa não é a nossa área. A gente trabalha com a questão pedagógica, então a gente tem que ensinar apesar de qualquer coisa que a criança traga com ela, seja do seu ambiente familiar, seja da sua condição biológica, né? A gente tem que trabalhar com essa criança, não importa o que ela traz de bagagem, né? Ela tem direito ao aprendizado e a gente tem que estar com esse olhar bem firmado nessa questão. Então, não estamos desvalorizando as questões dos transtornos. Sim, a gente vê crianças que tomam medicação e tem um bom resultado. Isso, a gente vê, nossa, até ela percebe, nossa, professora, você viu que eu estou conseguindo? Eu tomei o remédio do aprendizado. Isso, e eles percebem que eles conseguem melhor. Então, a gente não está desvalorizando isso. Mas no caso deste ativo que nós escolhemos, e que foi proposital, porque a gente tem esse intuito de reflexão a respeito do nosso trabalho, que tem ser feito assim diariamente, né? Essa menina, por exemplo, ela não tinha necessidade de ter passado por tudo que passou, né? Talvez ela não precisasse nem da medicação que ela tomou, e que de verdade a gente sabe que os medicamentos estão cada vez mais modernos, que a gente faz isso cada vez com mais responsabilidade, mas a gente não sabe a segurança do uso dessas medicações a longo prazo. A gente não tem ainda uma geração que tenha passado por essa medicalização para a gente saber quais são os impactos, né, futuros na vida dessa geração. A gente vai ver isso daqui a alguns anos, né? Então é um pouco difícil de prever. E assim, a gente vê crianças que tomam medicamentos e que não eram, talvez não fossem necessários, né? Talvez pudessem ser de outra maneira. A gente, enquanto apoio à inclusão, a gente vai ver crianças na escola e às vezes ela tem um laudo médico. Esse médico também não tem muito tempo com essa criança, né? Quanto que dura uma consulta? Uma boa consulta vai durar 1 hora? Geralmente não dura isso, né? Geralmente é menos. E o que esse médico vai ter? Vai ter o relato da família, porque a gente está falando de transtorno, que a gente já falou no início, que não, às vezes não tem questões físicas, fisiológicas que justifiquem aquela questão. Então é uma avaliação muito subjetiva, pautada na opinião dos pais, no que os pais trazem para dentro do consultório. Nem sempre o pai vai se fazer entender naquilo que ele traz, e acontece algumas vezes, a gente ir na escola e tem um determinado diagnóstico. Mas quando eu vejo essa criança funcionando na escola, eu percebo que pode não ser aquilo que o médico, a princípio, achou que era. E daí, nós, como responsabilidade pedagógica, porque eu não vou nunca retirar um diagnóstico que o médico deu, não é essa a questão, e nem questioná-lo. Mas, enquanto pedagoga que sou, dentro da, né, e a Lúcia também, dentro do nosso trabalho e da nossa responsabilidade, a gente está passando um atendimento pedagógico.
Então, a minha avaliação, quando eu olho para uma criança que dizem ter um transtorno, ela é pedagógica, ela não é clínica. E para propor o atendimento educacional especializado, que é a nossa praia, né? É o pedagógico, eu preciso considerar essas coisas. E às vezes eu não vejo naquela criança o que aquele médico disse que ele tem. Então, no ambiente educacional, eu vejo aquela criança em funcionamento, eu vejo os caminhos mentais que ela faz para chegar numa determinada conclusão de aprendizagem. E aí eu vou adaptar a minha prática pedagógica àquilo que eu vejo que é obstáculo para ela dentro do trabalho que eu realizo com ela no dia a dia. Então, assim, a gente tem visto um aumento absurdo na medicalização dentro de sala, né? Às vezes, vemos até alguns medicamentos que parecem não fazer sentido para aquilo que a gente está observando, né? E a gente precisa olhar para isso com mais responsabilidade, porque são substâncias psicoativas, né? E que podem trazer, sim, no futuro, alguma condição que a gente ainda não conhece. Ou agravar o quadro, né? Porque como estamos em tempos de desenvolvimento neurológico, existem alguns medicamentos que podem anular, né, algumas sinapses, alguns impulsos nervosos aí, elétricos e, enfim, podem prejudicar a aprendizagem com relação à retenção de informação, com relação à parte motora. E a gente tem que entender também que as famílias recebem sempre a indicação médica como uma indicação assim muito, não diria ingênua, mas assim de pouco conhecimento. A gente sabe que na nossa cultura a indústria farmacêutica desenvolve também um conhecimento sobre o saber médico com uma força muito grande. Então, para além da nossa função de conseguir equalizar o que essa criança precisa realmente na escola, a gente pode, eu acredito que a gente deva, por questões de responsabilidade, fazer algumas reuniões com as famílias, demonstrando que na escola existe possibilidade de desenvolvimento, de rendimento, e que talvez fosse necessário, por um período, rever, né, essa condição médica, rever o transtorno, criar rotinas para essa criança. Às vezes basta uma rotina em casa, muda todo o quadro de funcionamento da criança. Se a criança conseguir dormir uma noite inteira, às 9 da noite, sem o celular, no dia seguinte o rendimento de manhã na escola já é muito mais significativo. E é uma providência muito simples, ninguém está retirando a autoridade parental, ninguém está questionando profundamente o diagnóstico médico, a gente está colaborando, contribuindo com sugestões e estratégias que as famílias podem fazer e que ajudam o rendimento escolar, né? Então, são importantes reflexões para que a gente tenha em mente que a criança não está isolada num contexto. Ela é um ser em desenvolvimento que precisa, sim, da parte médica, precisa da escola e precisa dos pais, né? Então, a gente tem que fazer essa conjunção de fatores para que a criança possa se desenvolver. E não se eximir, tipo, tá tomando remédio, tá tudo resolvido. Da escola é período integral, tá tudo resolvido. Não é assim que funciona, não deve ser assim, né? A criança ela tem que ter relacionamentos e desenvolvimentos em todas as suas esferas de circulação, né? A escola é apenas uma, mas como a criança tem ficado muito tempo na escola, como esse desenvolvimento aparece mais na escola, como os pais estão muito ocupados, pai e mãe trabalhando fora o tempo todo, às vezes a criança fica com babá, fica com cuidadora, fica com avó, e enfim, não tem aquele olhar mais próximo. Aí a professora é a pessoa mais próxima do desenvolvimento daquela criança. Então a professora vai apontar essas estratégias e às vezes quando a família consegue colocar uma estratégia dessa como rotina, por exemplo, que é uma coisa simples, mas que tem que fazer sentido na vida daquela família, os resultados aparecem, né? Exatamente. A parceria é sempre fundamental. É fundamental. Né? Família, escola, criança e o corpo médico que venha. Médico, psicológico, né? Psicopedagógico. Acompanhado. Isso. Né? É isso mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado bem esse nosso primeiro módulo, né? Com os documentos de apoio e uma boa formação para vocês até aqui.